Nós agora passaremos a meditar numa palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 16. E eu gostaria de falar sobre o fim da inimizade. Nós podemos imaginar um mundo onde as pessoas todas sejam amigas, onde as pessoas todas cultivem um espírito de amistosidade. Nós podemos sonhar com um lugar onde não há inimizade. A nossa imaginação pode alcançar um tempo, um lugar, um mundo novo, diferente, onde todas as barreiras que dividem os homens caiam por terra e onde apenas exista o amor entre as pessoas. Se você se esforçar um pouco, você consegue imaginar isso. Você consegue imaginar um lugar ideal. E olha, há quem possa argumentar que isso nunca existe, nunca é possível, é uma utopia, é apenas um sonho, é apenas uma imaginação. Mas eu fico pensando comigo, se é possível imaginar, se é possível elaborar a partir do meu pensamento que possa existir um lugar assim, então de fato ele existe dentro da minha imaginação. E por que ele não poderia tornar-se real a partir da minha imaginação? A partir da nossa imaginação. Deus sendo Deus perfeito, Deus sendo Espírito infinito e completamente bom, não teria essa vontade de promover entre os seus filhos um lugar onde acabasse toda a inimizade, onde acabasse toda briga, toda contenda, toda guerra, toda dissensão, e apenas existisse harmonia entre as pessoas? Claro que sim. Deus quer fazer isso. E Deus não só quer fazer isso, mas como Deus já fez isso na eternidade. Deus já fez isto. Para nós é uma realidade. Para nós que fomos alcançados pela boa notícia do Evangelho, é uma realidade. Para o mundo é uma questão de tempo. Mas nós sabemos que na eternidade essa questão já foi resolvida. Deus já decretou o fim da inimizade. Nós vamos ler um texto do apóstolo Paulo, o qual eu já citei aqui, Efésios 2, de 11 a 16, e esse texto diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Todos
os verbos que nós contemplamos nesse texto sobre a realidade da paz em Deus estão no passado, porque Deus já fez isso. Ele destruiu a inimizade. Ele proclamou a nossa paz. Ele destruiu a barreira. Ele tornou dos dois um só povo. Todos os verbos estão no passado e indicam que isso já aconteceu, já foi feito. E você pode perguntar para mim, mas como já foi feito? Se nós olhamos ao nosso redor, se nós lemos os noticiários, assistimos à TV, e tudo que nós vemos é inimizade, brigas, morte, dissensões. De fato, nós vemos isso à nossa volta. O mundo está caótico, brigas, guerras, dissensões, pessoas que não se entendem, inimigos por toda parte. E isso não é de hoje. A humanidade, desde que se conhece por gente, desde os seus primórdios, cultiva a inimizade. A inimizade surgiu já no princípio, na primeira família. Dois irmãos que viviam aparentemente bem, Caim e Abel, tornaram-se inimigos por causa da religião. Não foi por outra razão. E por causa da religião, e em nome de Deus, um se virou contra o outro. De modo que aquele que não tinha sido aceito, porque o seu culto foi um culto que não representava exatamente um coração grato a Deus pela vida, mas era um coração de autojustificação diante de Deus por aquilo que já fazia, ou seja, de alguém que queria chegar diante de Deus com credenciais, com um trabalho realizado, diz assim, olha, eu mereço ser aceito por Deus porque eu trabalhei para isso, porque eu trabalhei duro para isso. E Deus não quer, Deus nunca pediu credenciais humanas para qualquer pessoa que quisesse se aproximar dele. A única coisa que Deus espera de alguém é a sinceridade, a honestidade, a pureza de coração. E isso estava, evidentemente, na vida do outro irmão, de Abel, que foi vítima de seu próprio irmão por causa daquela inimizade causada no ambiente religioso. E desde aí, a humanidade tem vivido assim, pessoas se tornando inimigas de outras pessoas, de modo que não se vê paz mesmo dentro das casas, mesmo dentro dos lares, onde o ambiente deveria ser o mais harmonioso possível. Bom, já vimos que desde o princípio, na primeira família, aconteceu uma dissensão que terminou em morte. E hoje em dia as coisas andam se acelerando, até em cumprimento da palavra de Jesus, que diz que nos últimos dias os filhos se levantariam contra os pais, pais contra os filhos, nação contra nação, reino contra reino. Ou seja, a inimizade potencializada seria vista nos últimos dias. E nós estamos vendo a cada dia mais a potencialização da inimizade no mundo. E como é que alguém poderia dizer que Deus já decretou o fim da inimizade, que Deus já promoveu o fim da inimizade, que Deus já fez, já bancou, já aconteceu, segundo a revelação que nós lemos da carta de Paulo aos Efésios? Sim, é justamente isso. Deus já fez e já decretou
na eternidade o fim de toda a inimizade. E é por isso que nós conseguimos imaginar, é por isso que nós conseguimos pensar, é por isso que conseguimos idealizar um mundo sem inimizades, sem barreiras, sem muros, sem qualquer coisa que faça separação entre as pessoas, para que elas se deem bem, para que elas consigam conversar harmoniosamente. Veja bem, o texto de Paulo, ele nos traz alguns pontos interessantes que nos fazem pensar sobre como essa paz ela deve se dar e sobre o princípio dessa paz que está em Deus e como isso já aconteceu, como isso já se deu. Em primeiro lugar, Paulo ele faz uma advertência para que nos lembremos. Olha, lembrem-se de quem vocês eram. Lembrem-se que vocês eram gentios, que vocês eram pessoas que pertenciam às nações da terra, mas que não tinham nenhum vínculo com a promessa, com a palavra de Deus. Vocês eram incircuncisos. Isso faz muito sentido porque Paulo, sendo judeu e falando para pessoas que conviviam com judeus, sabia da circuncisão. Circuncisão era uma pequena operação parecida com a operação de fimose, que era feita no homem macho, e aquilo era sinal religioso de que as pessoas que eram circuncidadas pertenciam a uma aliança com Deus. Era um pacto feito com Deus, desde Abraão. Portanto, todas as pessoas que não pertenciam a esse pacto, que não pertenciam a esse povo, que não eram circuncidados, não eram considerados povos da aliança, eram gentios. Eram pessoas sem Deus, pessoas sem referência do testemunho de uma relação que Deus havia tido com os patriarcas e havia firmado promessas através dos patriarcas, que através daquele povo, que eram filhos de Abraão, Deus cumpriria todas as suas promessas aos seres humanos. Nós estávamos alienados disso, não pertencíamos a esse povo. A menos que você seja judeu e esteja assistindo a essa live, evidentemente, se você não for um judeu, você era um gentil que Paulo está falando aqui. Um incircunciso, uma pessoa que não fazia parte, que estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, da comunidade da promessa, feitos inimigos, sem esperança, sem Deus. E aí nós vemos claramente uma separação de dois povos. Um povo da promessa, um povo sobre o qual repousava a palavra de Deus, que era a nação de Israel, a nação judaica, e os gentios, que eram os outros povos considerados inimigos de Deus. E aí o apóstolo Paulo vem dizendo que Deus, por sua graça, em Cristo Jesus, fez desses dois povos um só povo e quebrou toda a barreira de separação que existia entre eles. Nós nos lembramos disso, nos lembramos porque é importante saber a nossa origem. É importante saber de onde viemos. É importante para que a gente seja grato a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, que Paulo vai expressar agora, quando ele começa a dizer assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo.
esta aproximação não tem a ver com nada que está em nós. Nós não somos bons o suficientes para isso. Mas aquilo que Deus fez na cruz, através de Jesus Cristo, nos aproximou dele. E agora ele se torna a nossa paz. Paz que excede todo entendimento. Paz que está além da nossa possibilidade de estabelecer alguma relação de amizade uns com os outros, porque é uma paz que vem do alto para os nossos corações. Não é a paz que eu promovo com as minhas forças, com os meus esforços. Por mais que alguém queira ser um agente da paz e se esforce por promover a paz, e nós temos muitos ícones na história de pessoas que se esforçaram muito para promover a paz no mundo, ainda assim, não é uma paz que alcança todos os seres humanos, porque em alguma parte ela vai ser unilateral. Em algum sentido, ela vai favorecer a um e desfavorecer a outro. Em algum sentido, ela vai priorizar alguém e vai deixar alguém de lado. Mas a paz de Cristo não é assim. A paz de Cristo é a paz que abraça todos os homens. A paz de Cristo é a paz que favorece a todo ser humano sem distinção. A paz de Cristo não é como a paz dos homens. A paz de Cristo não é apenas fruto de uma ideia, não é apenas fruto de uma imaginação de algo que seria bom para todos os homens. É alguma coisa que vai além da nossa própria capacidade de imaginar um mundo perfeito. A paz de Cristo nos alcança quando nós ainda estamos perdidos. A paz de Cristo nos alcança quando nós ainda nem a merecemos. E de fato nós não merecemos a paz de Cristo. Ela se manifesta em nossa vida quando nós ainda estamos na inimizade. Deus não espera de nós um passo de amizade em direção a Ele para que Ele se torne nosso amigo, mas é Ele quem vem em nossa direção, é Ele quem alcança a nossa vida com a sua misericórdia, é Ele quem se sacrifica por nós, porque na cruz nós somos derrotados e somos vitoriosos ao mesmo tempo. Porque a cruz é o símbolo de que nós estávamos matando Deus. Portanto, somos derrotados no nosso ódio, na nossa inimizade toda. A inimizade de todos os povos e de todos os seres humanos está representada na cruz, porque é a nossa inimizade contra Deus. Ao mesmo tempo, a cruz torna-se a nossa vitória, porque nós morremos ali em Cristo. E Ele levou sobre si o nosso ódio, Ele levou sobre si a nossa inimizade, Ele levou sobre si o nosso rancor, Ele levou sobre si todo o fruto da guerra que existe em nós. E Ele nos faz ressuscitar com Ele, novas criaturas. Ele nos faz ressuscitar com Ele pessoas diferentes. Pessoas que são da paz. Pessoas que já não têm motivo para ter inimizade. Pessoas que já não têm motivo para brigar com outras pessoas. E aí você pode pensar assim, olha, o mundo dos cristãos deve ser realmente um mundo extraordinário, porque é um mundo onde as pessoas não brigam, onde elas não são inimigos, onde não existem distinções entre as pessoas, onde todos se consideram iguais. Ah, meu querido, não, definitivamente não. E isso porque nós continuamos nesse mundo sujeito a todo tipo de ódio e inimizade. Mas a inimizade já foi decretada, o seu fim na cruz do Calvário.
para que a gente comece a viver essa realidade a partir do nosso encontro pessoal com Jesus, a partir de ouvirmos, de termos consciência da boa notícia do Evangelho nas nossas vidas, a partir de eu saber quem eu sou, quem eu era, considerado gentil, afastado de Deus, longe do povo da promessa, mas agora fui alcançado pela cruz do Senhor. E essa cruz me faz ressuscitar nele uma nova pessoa. Uma pessoa que pode começar a se tornar amigo dos outros. Que pode começar a pensar que não há motivos para ter inimigos. E mesmo quando nós somos tentados a ter inimigos, a ter pessoas inimigas, a palavra de Deus nos adverte que os nossos verdadeiros inimigos não são de carne e sangue, não são as pessoas, mas as hostes espirituais da maldade. De modo que nós conseguimos ter um distanciamento necessário para olhar para o outro ser humano, como Deus olha para as pessoas, não como inimigos, mas como seres humanos, que são falhos, que são pecadores, que são iguais a mim e a você. E dessa forma, nós podemos olhar com a consciência de Jesus Cristo para a vida uns dos outros e podemos dizer que nós não temos inimigos no que depender de nós. As pessoas podem até se declararem inimigas nossas. Nós podemos até não concordar em muitos pontos de vista, em muitas opiniões pessoais, mas nós não precisamos nos declarar inimigos. Nós não precisamos brigar. Nós não precisamos nos afastar uns dos outros por causa de nossas diferenças de pensamentos. Porque assim como Deus fez de ambos, a nação de Israel e os gentios, um só, fazendo a paz entre eles e destruindo a inimizade por meio da cruz, nós também podemos, por meio da nossa consciência desse Evangelho, tornar real todos os dias o fato de que nós não queremos inimizades com as pessoas, de que nós queremos cultivar a amizade, de que nós queremos a paz, de que nós somos agentes pacificadores. Somos feitos famílias de Deus, cujo irmão mais velho é Jesus, o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. É um dos títulos que o Antigo Testamento dá ao Cristo, que ele é o Filho de Deus, o príncipe da paz. Se você é seguidor de Jesus, se você lê o Evangelho, crê no Evangelho, crê na Palavra de Deus, se você tem consciência que você se tornou filho de Deus por adoção através da obra de Jesus Cristo, então você deve ser também um disseminador da paz. Você deve ser também um filho da paz, porque ser filho de Deus é ser filho da paz, porque Ele é a nossa paz. Assim como disse o apóstolo Paulo nesse texto que nós lemos. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Veja bem, aquilo que se constituía como barreira entre nós e os povos da aliança, e o povo da aliança, que era o povo de Israel, o povo judeu, era a lei e os mandamentos que faziam deles diferente de nós. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que em seu próprio corpo Jesus destruiu, anulou, acabou com essa barreira. Ela não existe mais. De modo que podemos nos aproximar de Deus e podemos nos aproximar uns dos outros com o nosso coração puro, com a nossa mente tranquila, sem medo, sem reservas. Nós podemos conhecer e nos dar a conhecer.
nós podemos fazer amizades diversas, nós podemos caminhar com as pessoas e podemos emanar de nós a mensagem do Evangelho para essas pessoas. À medida que elas derem espaço, à medida que elas abrirem as portas para ouvirem do Evangelho, nós estamos aqui para proclamar essa palavra que nos fez agentes da paz, que elas também sejam agentes da paz. Deus foi quem promoveu tudo isso. E promoveu na eternidade, como eu disse. Mas como assim na eternidade? Se o texto nos fala que foi na cruz. Sim, foi na cruz. Mas a Bíblia também nos diz que Jesus foi o Cordeiro de Deus e o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E esse antes da fundação do mundo não quer dizer outra coisa, mas quer dizer na eternidade. Eternidade não é um tempo. Eternidade é um estado fora do tempo. É uma outra categoria. Nós pensamos dentro do tempo porque estamos sujeitos ao tempo. Mas Deus não está sujeito ao tempo. Deus é criador do tempo. É criador do tempo e do espaço. Portanto, a eternidade é a condição em que Deus é, em que Deus está. E na eternidade tudo isso já foi decretado e resolvido. Historicamente, na cruz do Calvário, Jesus morreu e cravou nela toda a nossa inimizade. De modo que hoje nós podemos viver a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Porque com Ele também fomos ressuscitados. Deus tem interesse em promover a paz através de nós. Deus tem interesse em que as coisas caminhem para a paz entre os homens e que isso comece conosco, comece com a sua igreja. Nós não temos que ficar assistindo outras pessoas promoverem a paz enquanto nós ficamos brigando, enquanto nós ficamos nos apequenando dentro das nossas visões particulares. Nós temos algo que é muito maior, que nos une, o amor de Deus expresso em Cristo Jesus. Ah, se todos tivessem a consciência da dimensão desse amor de Deus, que é incomensurável, que é grande, que alcança todos os seres humanos, nós nos abraçaríamos todos e nos renderíamos a esse amor de Deus. E não olharíamos mais para nossas particularidades, não olharíamos mais para aquilo que nos torna diferentes, mas olharíamos para aquilo que nos torna iguais. E glorificaríamos a Deus por nossos dons e talentos, por aquilo que Ele nos dá, que nos diferencia um do outro, mas que deveriam servir apenas para servir uns aos outros e para servir a Deus, não para criar diferença, não para ser o motivo da inimizade, não para ser o motivo da discórdia, da briga e da guerra. Que Deus em Cristo Jesus possa promover a paz a cada dia, a partir disso que sabemos. Sabemos quem nós éramos e agora sabemos quem nós somos nele. E nele nós fomos ressuscitados para que pudéssemos promover a paz, para que pudéssemos nos reconciliar a cada dia com aqueles que se dizem nossos inimigos, para que a cada dia, assim como Deus se reconciliou conosco em Cristo Jesus, nós possamos estar abertos para a reconciliação uns com os outros e que o mundo veja isso. Que o mundo veja a reconciliação dos filhos de Deus. Que o mundo veja que a igreja caminha no sentido do que Cristo fez por ela e não no sentido oposto, contrário. Que nós possamos a cada dia olhar um para o outro
e compreender que nós somos filhos de Deus e pertencemos à mesma família. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa promover essa paz no seu coração, no meu, no nosso coração, e a partir daí o fim da inimizade possa ser visto à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém.